Ao contrário, eu acho que a Dilma confirmou imediatamente. Eu acho apenas que o atual ministro do Exterior não tem a personalidade do anterior. O atual ministro do Exterior é o patriota, talvez seja um patriota, mas ele é um súcubo da Dilma, né? Enquanto o Amorim foi um agudo, brilhante conselheiro de Lula. Essa diferença eu percebo claramente. E gosto muito do Celso Amorim. Mas a Dilma foi a Cuba recentemente, quer dizer, ela quis acentuar certas diretrizes tomadas pelo governo Lula. Ela certamente as acentuou e reforçou a sua aliança com os chamados BRICS, né? Então acho que a política exterior é a mesma, embora representada por gente menos brilhante do que a que serviu Lula. Isso de um lado. O segundo aspecto da questão é exatamente um ponto muito interessante para observar os comportamentos da mídia. Eu escrevi a respeito de Rui Mesquita, porque Rui Mesquita foi um amigo meu. Ele achava que meu pai tinha sido mestre dele e o melhor amigo dele, meu pai. Eu conheci o Rui quando eu tinha 13 anos e ele tinha 22. E depois, quando eu tinha 22, eu fui trabalhar na Itália por um tempo. Saí do Brasil e fui trabalhar na Itália. E trabalhava em Turim. E o Rui foi me visitar em Turim. Ele tinha ido a Israel para visitar um kibbutz. E depois passou por Turim e foi me visitar em Turim. Então existia uma relação muito boa. E quando eu fui chamado para dirigir o Jornal da Tarde, eu recebi uma autonomia incrível, total, em matéria de forma, naturalmente. Não de conteúdo, porque a linha política ia ser necessariamente a da casa, né? E eu, que sou uma pessoa leal desde que aceite certa tarefa, aceitei a tarefa e respeitei as posições políticas da revista, sem acrescentar nada meu, naturalmente. Mas tive uma liberdade de ação absoluta, inacreditável. E eu vou dizer a vocês que, apesar de tudo, apesar dessas diferenças, digamos, ideológicas, os Mesquita foram os melhores patrões que eu tive. Obsessivos, mania, reacionários, mas excelentes patrões. O Roberto Civita foi uma das mais refinadas bestas que eu conheci na minha vida. O primeiro problema dele é que ele se tratava de um cretino. Esse era o primeiro problema. O Rui não era um cretino. E o Rui era um sujeito meio romântico. Quando houve a Revolução de Cuba, ele se entusiasmou. Quando surgiu Lula, ele achou que era um sucedâneo magnífico, um substituto eficaz dos Pelegos. Entende? Então, era uma pessoa diferente do Civita. O Civita era uma besta, um ignorante e arrogante, total, né? De uma arrogância infinita. Um dia eu estava ao lado dele, caminhando por uma rua de São Paulo. Tínhamos nos conhecido, eu estava dirigindo a revista Quatro Rodas, sem saber dirigir, né? Até hoje não dirijo. Eu não distingo, não direi uma biela de uma bronzina, mas eu não distingo um Volkswagen de um Mercedes. Eu tenho o menor interesse por veículos automotores, zero. Donde a revista teve um sucesso estrondoso.
Isso explica tudo. Mas enfim, estava com o Roberto Civita descendo uma ladeira paulistana. Eu tinha conhecido há 3 meses, estou falando dos anos 60. E ele me pergunta assim, desse sopetão: qual é o seu quociente de inteligência? Eu disse que eu não sabia, não tinha a menor noção, que eu nunca tinha feito um exame psicotécnico. E ele aí me disse: não, porque o meu é... E chutou um número. E eu disse: isso é bom? Não, tive dúvida sobre isso. Ele disse: não, é bom, porque veja, segundo as estatísticas, tem um como eu a cada 25 milhões de pessoas. O Brasil nesse momento tinha 70 milhões de habitantes. Eu disse: então só tem mais 2? Eu sou muito bom de matemática. E aí ele disse... Aí ele me disse: não, sim, poderia até ter 5, mas eu não acredito nisso, porque essa estatística é uma estatística que leva em conta a população mundial. É o mundo todo que entra nessa, entendeu? Então pode ser que eu seja o único. Bom, a história não terminou. A história não terminou. Faz 3 anos, o meu amigo fraternal e companheiro de aventuras, Luiz Gonzaga Belusso, que tem um defeito gravíssimo, ele não sabe dizer não, e é uma coisa terrível para o meu gosto. Mas enfim, o professor Luiz Gonzaga Belusso teve um problema do coração e acabou no hospital. Então, nesse momento, o Roberto Civita já frequentava o mesmo hospital. E o Belusso, que eu vou visitar um dia, me disse: sabe que hoje de manhã apareceu aqui um jovem médico que eu não conhecia e me contou que o Roberto Civita está aqui, está no hospital. Ah, que coisa, não? Ele disse... E o jovem médico me perguntou: mas esse Civita, como é que ele é? Eu disse: eu não sei, porque eu mal conheço. Porque ele me perguntou: qual é o seu QI?